Muito bem, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui, programa Hora do Rush, e olha, a gente está com uma presença ilustre daqui de Malacacheta, né, da cidade. A gente tá aqui para poder conversar com ele, para saber de onde ele é, né, para saber aí, né, dos caminhos, né, de ser padre, né. Muita gente tem muita dúvida e a gente, né, quer saber aí, né, com muito carinho, com muita, né, vontade assim, de carinho assim, receber Padre Jadson aqui com a gente. Ele é atual pároco da paróquia Santa Rita de Cássia e eu queria agradecer e receber com imenso carinho Padre Jadson. Como é que o senhor tá, padre? Ah, que beleza, que bom. Até que enfim. Até que enfim, né? Depois de vários convites, estamos aqui, né? Para gravar a Hora do Rancho, que beleza. Que beleza. E a gente sempre brinca, né? Que a gente vai na missa todo domingo. De vez em quando eu vou de manhã, quando tem um programa eu vou de manhã. Quando não tem um programa eu vou à noite. Até bom que o senhor já veio de lá e fala assim, hoje não tem um programa. Eu tá aqui à noite. Mas é muito bacana ter o Padre Jadson aqui, porque a gente queria até trazer, né, os outros padres que passaram por aqui. Um dia eu quero trazer, né, que é o Padre Wagner, né, o Padre Erivelton, Padre Genei, enfim, a gente vai trazer aí e a gente recebe o senhor com muito carinho, padre. Oh, obrigado pela acolhida. O carinho também é todo meu por estar aqui nesse programa. É um programa meio doido, viu, padre? Programa meio doido. Ô, padre, é o seguinte, a gente iniciar nossa conversa, assim, é Jadson ou Jaidson? É Jaidson. 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 Muita gente troca. Troca, né? Inclusive amigos padres, muitas lideranças. É Jaidson, Jaidson. E com detalhe, eu já rodei muito e nunca conheci outro Jaidson. Nunca conheceu outro? Jaidson não. Jadson já vi. Tem um sobrinho de um padre amigo meu que chama Jadson. Mas Jaidson com I é difícil. E seus pais já chegaram a conversar assim sobre o nome, não? Porque eu lembro que meu pai colocou Fischer, né? Só eu e minha irmã que tem. Ele disse que era por causa do jogador do Botafogo, que na época fazia muito sucesso, que era o Fischer, né? E o senhor? Na verdade, eu perguntei à minha mãe um dia por que desse nome. Sim. Ela falou que meu pai tinha um parente distante que ele gostava muito, que chamava Jaidson. E depois esse parente sumiu, então ele colocou o meu nome por causa desse parente, por causa primo dele, né? Era um primo distante. Eu nunca conheci esse primo, ele foi embora. Então, mas segundo a minha mãe, foi o meu pai que escolheu por causa disso. Ah, que top, hein? É bom saber, porque esses dias mesmo eu estava pesquisando, falei, vou ver quantos Fischer tem. Deve ter poucos, tinha muitos, né? E aí na internet a gente pesquisa, a gente acha alguns, né? Mas Jadson não acha. Eu pesquisei na internet, eu encontrei alguns há muito tempo atrás, quando tinha Orkut. Ah, nossa, o Orkut é um clássico, Aí eu pesquisei no Orkut, encontrei em torno de uns 160 e poucos, mas nunca conheci um pessoalmente. Pessoalmente, olha só. Pessoalmente eu lembro que Jadson era um jogador de um time. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo. Sim, Jadson era um jogador muito bom, né? Tem um cantor também, Jadson. Mas não é Jadson. Não é Jadson? Com I, não. É Jads e Jadson. Jads e Jadson. Agora eu lembrei. Que bacana, hein? E o Padre Jadson? É de qual cidade? O Padre Jadson é natural de Topázio. Topázio não é cidade, Topázio é o distrito de Teófilo Otoni. Fica ali 35 quilômetros de Teófilo Otoni, sentido Águas Formosas. Padre Jadson. Indo para Águas Formosas? Isso. É uma cidade de quantos habitantes, mais ou menos? Topázio é um distritozinho, um comércio, deve dar hoje com uns 1.200 habitantes. 1.200, 1.300 habitantes. Ah, sim. Então é mais uma comunidade assim e tal. Um distrito. Muito top, hein? Quantos anos de sacerdócio o senhor tem, padre, hoje?
11 anos, caminhando para os 12 anos de sacerdócio. 12 anos? É. Andou bastante, hein? Andou Caminhada bastante. boa já nesse aí. Nossa, padre, quantos anos, né? No caso, 12 anos. Que bacana. Como é que foi o chamado para ser padre? Bom, o chamado para ser padre, ele... Aí tem uma história interessante. Minha família era muito católica. Minha mãe é muito católica, uma pessoa muito católica. Minha família muito católica. Então nós crescemos na igreja. E eu e meus irmãos. E a gente sempre ajudando e tal. E por Topázio passava algumas pessoas que estavam na formação, alguns amigos que hoje são padres, seminaristas, e aí a gente conhecendo, conversando com um, com o outro, sempre trabalhando ali. Um padre, Padre Eliseu, hoje ele mora em São Paulo. Um dia, vou com minha mãe, vou levar um dos seus filhos para ser padre. E isso ficou na cabeça e tal. E depois a vontade de servir. E assim, as experiências, Topázio não era um lugar que tinha missas frequente, dificuldades. O padre ia uma vez por mês, quando chovia não ia. Então assim... Era um lugar de estrada de chão, né? Tudo era mais difícil de chegar. E pouca frequência do padre, pouca de acesso. Eu falei, eu posso ser. Pode ser, para ajudar. Tem poucos. Uma vez conversando. Mas foi como é que eu vou dizer? Um chamado a servir. Um chamado a servir. A servir. Eu acho que aquela expressão de Jesus, a messe, se é grande os operários são poucos, pedi pois operários para a vossa messe. Eu acho que eu entendi que a messe é grande, que tinha poucos operários, e decidi ser. Passou um dia, Dom Diogo foi crismar em Topázio. Conversando com ele me mandou procurar o Padre Divino, que era o promotor vocacional. Padre Divino eu conheci. Começamos a conversar, fiz o encontro vocacional em 2003 e... Deu certo. Deu certo. Que geralmente a pessoa vai, né, faz uma experiência, volta, né, assim ou não? Não, eu fui em 2003, fiz o encontro vocacional, fui aprovado no encontro vocacional. Em 2004 entrei no seminário em Araçuaí, 2 de fevereiro de 2004, às 9h40 mais ou menos, cheguei no seminário de Araçuaí. Mesmo, amor? Às 21h40 à noitezinha, eu e o Padre Devanil. De lá pra cá, vai fazer 12 anos de vida. 12 anos, olha só, e passou voando, né, padre? Ou demorou para passar para o senhor? Olha, no seminário, às vezes demora, às vezes passa correndo. Porque o padre Wagner uma vez falou comigo uma coisa que o seminário é difícil, né? Se você pensa que o seminário é fácil, que eu quis ser padre também. Aí eu falei, não, e tal, tô querendo ir e tal, e padre Wagner, olha, as coisas não são do jeito que você tá pensando, faz uma caminhada, né? E aí com aquele jeitão dele, assim, eu pensei, vou pra comunidade católica, palavra viva. Aí eu fui lá, conheci e tal, mas aí eu acabei voltando. O senhor já foi direto, né, e conseguiu ficar e... Teve muitas dificuldades, teve altos e baixos, teve, às vezes, vontade de interromper a caminhada, mas o chamado de Deus foi maior. O chamado de Deus é pesado, né? Tem hora que a gente fala assim, eu tô meio em dúvida, mas a gente acaba indo, viu, gente? Deus é demais. Então, e o senhor falou de seus irmãos. Quantos irmãos o senhor tem, assim? Como é que é a família? Eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. Gilvan, Gilberto, Gilmar e Gessé. Minha mãe, meu pai faleceu, eu era criança ainda, 7 anos de idade. Minha mãe criou nós 5, com muita luta, com muito sacrifício, mas criou 5 homens honrados, trabalhadores, honestos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bacana, hein? É uma história de uma mulher guerreira, né? Sim, uma mulher muito batalhadora, uma guerreira. Que bacana, hein? Bom saber, porque
ali e tal, conseguiu, né, ainda formar um padre, né? Que bacana. Olha aí. E qual a dificuldade de adaptação, padre? Porque uma das maiores, assim, a gente conversa sempre, eu converso muito com outras pessoas, né, que são religiosas também, e saem do lugar, né, pô, eu tô aqui cômodo em Malacacheta, o dia que eu vou converso com todo mundo, não sei o quê. A dificuldade de adaptação, porque você vai para outra cidade, né, conhecer outras pessoas, tem alguma dificuldade ou pro senhor não tem? Olha, eu gosto da mudança e de conhecer lugares novos. A adaptação em outros lugares, eu não vejo tanta dificuldade, que a gente, como igreja, a igreja já tem uma estrutura, né? A gente chega ali, tem pessoas que estão trabalhando, nós vamos entrar naquela estrutura. Sim. E vamos conhecendo as pessoas aos poucos. A maior dificuldade é deixar o local onde você está, que já está tranquilo, já está adaptado, já criou uma amizade, Sim. já tem pessoas que têm um certo relacionamento e ali deixar esse lugar é mais difícil que chegar no outro lugar. Bom, porque eu vou precisar construir de novo tudo aquilo que eu já tenho em um lugar. Mas a mudança ela é sempre bem-vinda, né? Conhecer outros lugares, outras pessoas. Sim. E essa é a dinâmica do padre. Jesus chama ide pelo mundo. E anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. Então é chato, é triste, às vezes eu tenho que deixar, mas é o chamado de Deus. É o chamado de Deus. E assim, o senhor falou que tem 12 anos e tal, é difícil sair e tal, mas é o chamado. Eu queria saber do senhor, porque, tipo, quais são os lugares assim que o senhor já passou como padre? Porque não foi só Malacacheta, né? Como padre, eu trabalhei na paróquia da Sagrada Família, em Nova Belém, lá na divisa com o Espírito Santo, cidadezinha pequenininha, mas muito aconchegante. Lá na divisa com o Espírito Santo, Nova Belém. Ali foi o meu primeiro trabalho como padre. Fui ordenado, fiquei lá, fui para lá como diácono. Trabalhei lá, a experiência diaconal, depois ordenado e continuei lá. Trabalhei mais 3 anos como padre, depois fui transferido para Teoflotone, para a paróquia São Francisco de Assis, ali no Jardim das Acácias. Tivemos uma experiência boa, um projeto bom de uma construção de igreja que está lá hoje, linda, maravilhosa. Olha que bacana, foi um projeto inicial nosso. Trabalhei na São Francisco mais 4 anos, depois fui trabalhar na formação dos nossos seminaristas em Belo Horizonte, com o seminário Sagrado Coração de Jesus. Fiquei ali 1 ano ajudando na formação. Sim. E depois de 1 ano, o bispo me fez um convite para vir trabalhar aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, em Malacacheta. E prontamente eu disse, eu estou para servir. E aqui cheguei no dia 22 de fevereiro de 2020. Chegou na pandemia, né, padre? Começando a pandemia, já estávamos falando dos primeiros casos, aquilo, sabe, não sem saber como que era. E todo mundo. Um mês depois já tivemos que fechar as igrejas, tivemos que nos adaptar. E como é que o senhor lidou com isso, essa questão da adaptação? Porque, pô, ninguém esperava aquilo, né, padre? Tipo, fechar as igrejas e tal. Estavam se pensando em missas online? Estavam se pensando em missas assim ou não? Ou era mais... Não era pensado isso, né? Algumas pessoas às vezes transmitiam a missa, mas não era algo pensado na igreja, não era algo pensado nas nossas paróquias. Falava-se um pouquinho da pastoral, da comunicação, da PASCOM, mas pensar em missas apenas online
Foi um susto, foi algo que pegou todos nós de surpresa. De repente tivemos que fechar as nossas igrejas, celebrar com a menor estrutura possível, olhando para uma câmera, sem saber se tinha ali pessoas que estavam te acompanhando ou não. Foi difícil, não foi fácil, foi algo que nos buscou, que nos provou muito. Provou muito, o pessoal até poucos nos trabalhos, né, que tipo os outros trabalhos que a gente fazia, tem que lidar com o público, como é que vai fazer, né? Pegou todo mundo de calça curta e isso é complicado. E o que o padre fazia antes do sacerdócio? O que o Jadson fazia antes do sacerdócio? Ele trabalhava, estudou, fez o ensino médio, depois trabalhei no comércio, trabalhei numa padaria. Olha só! Trabalhou na padaria, então? Na padaria. Acordava 4 horas da manhã. 4 horas, 5 horas da manhã para fazer pão, às vezes queimava os pães, dormia, cochilava. Eu sei. Às vezes deixava passar do ponto, mas trabalhei bastante. Desde criança, como minha mãe só tinha ela para cuidar da gente precisava ajudar em casa, né? Então, vendi picolé, vendi salgadinho, doce para minha avó. Então, olha só, sua avó fazia doce? Minha avó fazia as cocadas e... Olha só, hein? Como é que é o nome da sua avó? Minha avó chamava Dona Jovelina. Dona Jovelina. Dona Jovelina morreu com 98 anos de idade. Olha só, fazia cocada. O senhor saía na rua para vender. Saiu o meu primo vendendo as cocadas. Depois olha só. Nos virávamos para ajudar nossa mãe em casa. Então, assim, o padre Jadson. E aí, quando eu saí para o seminário, eu estava trabalhando nessa padaria. Deixei lá em final de 2003 e em 2004 entrei para o seminário. Eu vi que o senhor chegou, vou falar o senhor é muito novo, né? Eu vou chamar o senhor por hierarquia, né? Padre e tal, muito novo, gente. Então ele chegou aqui e viu os discos ali, ó, Elton John e tal, se familiarizou logo de cara. O senhor gosta de rock? Qual o estilo musical que o senhor gosta? Eu já gostei muito de rock. Não, o Jadson já teve várias fases. Já teve a fase heavy metal, que gostava de Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Samael, Sepultura. Depois teve a fase mais progressista. Curti muito, escutei muito, ouvi muito Pink Floyd, Dire Straits, Creedence. Nossa, só banda top, hein? Guns N' Roses, ouvi muito Phil Collins, ouvi muito Bob Dylan. Nossa, Bob Dylan é um clássico, hein? Eu tinha um disco, uma fita cassete, não era uma... cassete? Eu tinha uma fita cassete que eu mais gostava do Simon e Garfunkel. Essa banda eu nunca ouvi. Não, é uma dupla, Simon e Garfunkel. Eles gravaram nacional? Não, é internacional. Fizeram um dos maiores shows ali no Authentic Stage. Vale a pena. Depois você procura, né? Vou procurar. Simon e Garfunkel. Eu tinha fita cassete do Pink Floyd, tinha fita cassete do Legião Urbana. Gostava. Legião Urbana, o senhor viu o que? E ali o disco Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil, Legião Urbana. Nossa, Catedral, né? Tinha banda, eu gostava Catedral, eu gostava de Legião Urbana. Antigamente a gente se virava. Muito Paralamas. Gostava muito dessas. Curti muito o Cazuza, Cássia Eller. Sim, olha só banda boa, cara. Depois já gostei de pagode, também já ouvi um pagodinho. Um pagodinho, Um pagodinho sempre é bom também. Olha que bacana. O musical é mais assim. É mais voltado pro clássico, né? E o MPB, né, que fala por si só. Sim, a música popular brasileira.
E qual da música popular brasileira o senhor mais gosta, assim, só pra gente entender? Olha, eu gosto muito do Chico Buarque de Holanda. Eu gosto da Vanessa da Mata. Eu gosto muito do Chico Buarque de Holanda. Ali também é um clássico. Gosto muito do Caetano Veloso, gosto muito do Milton Nascimento. Eu ouvi muito o Clube da Esquina, toda aquela estrutura. Maria Bethânia, né? Olha que Maria Bethânia era a rainha ali, né? Mas gosto também da Vanessa, da Zélia Duncan. Gosto muito da Fafá de Belém. Fafá de Belém também é um clássico. Escuto muito esse pessoal. Bom. Sim, não, é maravilhoso. E hoje em dia, né? Hoje em dia, infelizmente, tá uma musicalidade meio assim, mas quem bebeu dessa água, nossa, sabia sim apreciar uma boa música, um bom violão tocado, uma boa bateria tocada, né, padre? Quem bebeu dessa água não consegue viver escutando certas músicas que hoje, infelizmente, estão aí, sei lá, infelizmente ou felizmente. E sai fora da mídia, depois volta, a gente esquece, né, pai? Mas que, assim, é uma decadência grande que eu vejo da música brasileira. Concordo. Você não produz mais um Djavan, você não produz mais um Tim Maia, Sim. Você não produz mais um Raul Seixas, você ouviu o disco do Raul Seixas aí? Que você bacana, não produz hein? mais um Paralamas, né? O próprio Cazuza. Cazuza, eu sou muito fã do Cazuza. Cazuza, Brasil, mostra a tua cara, essas coisas, isso aí eu sempre gostei muito do Cazuza. A piscina está cheia de ratos. Eu vejo o futuro repetir o passado. É um grande museu de grandes novidades. Isso não tem. Então, assim, hoje o cara canta Eu e Casca de Bala e vira rico. Casca de bala é complicado, hein? Pega Renato que escreve, não tinha medo, tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu, e por aí vai 9 minutos afora. Aí o cara fala, eu e Casca de Bala, Casca de Bala. E o pior é que eu converso muito com isso com minha filha. E tal, por que é tão ruim, por que e tal? É porque hoje tá muito fácil, hoje se produz um beat pelo telefone, hoje o cara não tinha igual, você deu a melhor exemplo, né, da música popular brasileira, Chico Buarque, que é um cara que pega um violão, escreve uma letra, pega um acontecimento muito grande e joga numa letra, a pessoa fica apaixonada, né, com inteligência e poesia. Hoje em dia é complicado, né? Tudo muito rápido. Ao tempo passado, as músicas, elas tinham história. Tinha história. Contava uma história. Eduardo e Mônica, do Renato Russo. Esse dia eu estava lendo o Herbert Viana falando da história da música do Alagados, que é muito interessante. Então, que história que tem as músicas de hoje? Então, assim, eu ouço muito pouco as músicas de hoje. Sim. O meu gosto musical são as músicas clássicas, do passado. Né? Isso. São as músicas que eu remetem ao passado. Antes. Então esse pessoal aqui que eu citei, eu não dou conta de ouvir muito. Não dá, não. Dá um sangramento no ouvido que chega... Mas, ô padre, o senhor veio pra Malacacheta,
E aí, o que o senhor está achando da cidade? O que o senhor está achando das pessoas? Tem as pastorais que estão ajudando? O que você achou dos trabalhos das pastorais? Como é que tá aí? Malacaxeta é uma cidade muito acolhedora. Que é mesmo, né? E uma cidade muito religiosa. Sim. Assim, o pessoal trabalha muito, ajuda muito. Tem uma Semana Santa que ela é maravilhosa, onde faz a gente viver a religiosidade. Sim, procissão do encontro, é uma coisa... Procissão do encontro, toda a dinâmica celebrativa, ela é muito bonita. Então isso nos ajuda a rezar, nos ajuda a querer trabalhar cada vez mais. Então, assim, a paróquia Santa Rita de Cássia, ela tem uma vida religiosa muito bonita, muito ativa, e isso é muito gostoso. Então, é fácil trabalhar aqui na paróquia. Que bom. Fácil. Porque às vezes, tipo assim, na Semana Santa é um bom exemplo para a questão, porque assim, pra gente que está participando, a gente tá no meio da assembleia, a gente tá no meio da procissão, a gente consegue sentir. Imagina para um padre, né, que tá ali celebrando, tá ali recebendo ali a energia, né, as orações, é muito bacana mesmo, né, padre? Assim, então, assim, aqui dá vontade de rezar. Dá vontade de rezar. Quando a gente vê aquela participação, o envolvimento das pessoas, então isso anima a gente mais. Anima, claro. Com certeza. Isso em todos os lugares, na igreja não é diferente. Claro, rezar uma missa para um público menor não é diferente de que rezar uma missa para uma participação maior. A missa, ela é missa e o mistério é o mesmo. Sim. Mas contagia a gente, né? Quando as pessoas participam, quando as pessoas dão um retorno. Isso é gostoso, isso é bacana. Isso é bom, você vê a catequese funcionando, você vê a pastoral do dízimo, o pessoal sempre ali, né? Muito bacana. Eu presto atenção em tudo, o pessoal ali nos corais, nossa, muito bacana. O pessoal aqui é muito envolvido, muito dedicado. O pessoal, a música é muito boa. A paróquia de Malacaxeta, ela tem um pessoal muito bom. Os cantores é gostoso de cantar, um som muito bom. As pessoas os padres que vêm celebrar, todos falam, nossa, que som é esse, que bom rezar nessa igreja. A igreja, sem contar a beleza arquitetônica da paróquia Santa Rita de Cássia, da matriz de Santa Rita, né? Sim. Aquela matriz, ela tem uma arquitetura fantástica, né? Então convida a gente a rezar. E é bom. Eu passo na frente da igreja de Malacaxeta, aquilo me convida a rezar. E me faz, eu vejo muito quando eu vou pro trabalho de manhã, as pessoas passando ali na frente, ali, né, da frente da igreja, fazendo o nome do Pai. Dá essa vontade, né, de passar e fazer, né, a reverência a Deus ali. É muito bacana isso aí que o padre tá falando, viu, gente? É muito bom mesmo. E também tiveram famílias aqui em Malacaxeta que ajudaram a construir a igreja. Isso é muito bacana também. E no tempo livre do Padre Jadson? O que o Padre Jadson faz? Qual é o dia que o senhor está tranquilo? Tem uma folga, né? Porque celebrar, né? São muitas comunidades, né? Sim? Malacaxeta são 34 comunidades. A gente 34 comunidades? 34 comunidades. A gente dá conta. Nossa! E ainda tem uns dias assim para afogar. Eu gosto muito de ler um bom livro, gosto muito de escutar música, gosto de estar com os amigos, gosto de visitar e gosto de viajar. Aí, bom demais, velho. Viajar, gosto muito de viajar. É bom conhecer lugares novos. Então, voltar a energia, né? No tempo livre, o Padre Jadson faz isso. Isso é bom. Conversa com os amigos, lê um bom livro. As pessoas não leem mais. Não. As pessoas não leem mais. Não. Eu terminei de ler um livro há pouco tempo, do Anselmo Grum, Prazer na Vida. Sim. E num dos tópicos do livro ele fala como é bom você voltar para casa e saber
que tem um bom livro te esperando. Olha que frase bacana, hein? As pessoas hoje não têm um bom livro esperando. Né? Como não se fala mais, não se divulga mais a leitura. E aguça a criatividade, né? Aguça a criatividade, te faz viajar, né? Eu acho bonito a pessoa estar conversando com você e cita, como disse Dostoiévski no Crime e Castigo, Olha como só. falou Victor Hugo nos Miseráveis, como fala Friedrich Nietzsche no Ecce Homo, Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, que é um livro maravilhoso. Clássico aí, né? Então, assim, as pessoas não citam mais livros, as pessoas citam memes. Memes. E é uma tristeza. É uma tristeza. Eu tava falando hoje isso, que é uma tristeza, porque você acha a piada pronta, né? E tipo assim, você não consegue criar, né? Uma coisa. Então vai lá e pega e remete ali, às vezes, uma piada de mau gosto até. Sem graça. Sem graça. Às vezes as pessoas falam, mas isso é muito difícil. Pô, mas as piadas hoje, antigamente, tô vendo aqui os gibis, os caras levavam tempo para criar. Sim, hoje tinha tudo tempo pronto, pra criar. tudo muito mal feito. Sim. E aí, como é que eu vou gostar de uns memes que não tem nada, que não tem criatividade Não nenhuma? não tem. Esses dias mesmo eu tava vendo o Stan Lee, né? Falando aqui do Homem-Aranha, né? A dificuldade de criar, porque eu já li todos esses gibi, né? Do Homem-Aranha, sequente. E aí, tipo assim, ele falando da dificuldade de criar o Homem-Aranha, porque o produtor da revista que ele estava fazendo queria o Homem-Mosca. Falou, não, um Homem-Mosca. Aí ele viu uma aranha descendo na janela, pra você ver, providência de Deus até, eu acho, que viu uma aranha descendo na janela e pegando a mosca. Ele falou, vou criar um Homem-Aranha. O Aranha Humana. Então olha só pra você ver, você leu, né, entendeu um gibi, ou até a própria Bíblia também, que é muito, né, filosófica, histórico, divino, né? Muito bacana, padre. Sei que o senhor falou. As pessoas hoje precisam olhar com outros olhos para os livros. Com certeza. Para os livros. Os livros, eles têm uma vida. E eles te convidam a viajar, a viver aquela vida. Sim. Então, assim, é triste que os jovens hoje não gostam de ler. Triste. Adolescente. Então eu gosto Verdade. muito de ler. Às vezes meus tempos vagos eu leio. Gosto muito de estar com os amigos e de viajar. Quer um bom companheiro de viagem. Então se for para ver um show de rock and roll... Ah, bom demais. O senhor já foi em algum? Eu já fui nos de nacionais. Nacionais. Internacional eu tenho que ir ainda. Nos nacionais já fui do Engenheiros, do Paralamas, do Skank. Do Engenheiros do Havaí? Do Engenheiros do Havaí. Minha filha é fã do Humberto Gessinger, Humberto muito Gessinger. bom. Então, assim, foi no do Skank, foi no do Jota Quest. Jota Quest, olha aí, ó, que bacana. Foi no do Rapa. Então, nesses foi alguns. Que bacana, hein? Ô padre, são 34 comunidades, né? O senhor tem ajuda para celebrar, não? Como é que é? Bom, hoje tem a ajuda do diácono Iago, que está aí conosco. Olha que bacana. Que ajuda, celebra, que assume algumas pastorais. Então, facilita um pouco, né? Mas o trabalho é bastante, é grande. O trabalho é bastante, ó, que bacana. O diácono Iago, né? Iago. Um abraço aí, nosso amigo aí, nosso companheiro aí, né? O nosso diácono Iago, que está ajudando o padre aí nessas 34 comunidades. Ô padre, e
Assim, na internet, o povo tá vendo o fim dos tempos, né? O pessoal tá, nossa e tal, não sei o quê. Mas o próprio Jesus, ele fala que nem ele sabe, né? Só o Pai, né? Ou seja, Deus vai falar assim, agora, vamos lá. Olha... Como é que o senhor tá vendo isso? Porque isso assombra o pessoal, né? Tá fácil ali na mão, na internet, acaba que... Essa questão do fim dos tempos, desde que o mundo é mundo, o povo fala isso. Às vezes a gente, e eu discuto isso, que se o próprio Jesus diz, ninguém sabe a hora, é só o Pai. Aí eles falam, mas a gente vê filho matando pai matando filho, tragédias. Qual foi o primeiro assassinato que nós temos registro? Às vezes eu pergunto a às pessoas quando eles vêm falar isso, essas brigas de família, eu falo, qual foi o primeiro assassinato que nós temos registro na história? Sim. Foi um assassinato de um irmão que matou outro. Sim, Caim e Abel, né? Pois é. Então, se brigas de família, se guerra entre discussões, se assassinatos e violência entre famílias fosse causa de fim do mundo tinha que ter acabado ali naquele assassinato. Deus já deveria ter dado um reset ali, né? Não, parou. Então, eu acredito muito mais na conversão do ser humano. Eu acredito muito mais nos gestos de bondade, de caridade, nos gestos de fraternidade do ser humano. Sim. Do que nos gestos de maldade. Sim. Eu falo isso com as pessoas. Sim. Eu sou apaixonado com a pessoa humana. Sou apaixonado com a pessoa humana. Se o dia que eu deixar de acreditar na pessoa humana, eu posso deixar de viver. Porque o ser humano ele tem uma resiliência, né? Ele tem uma força, né, muito grande, e a gente tem que acreditar, né, padre? Claro, a gente tem que apostar no ser humano e a capacidade que ele tem de se transformar, de se converter. Então isso... Paulo Apóstolo. É um grande exemplo, a pessoa do Paulo. Depois a gente vê o Santo Agostinho, o próprio Francisco de Assis. Deixou a riqueza, deixou aquele mundo de roupas finas e tal, e foi viver com os pobres. Então, o ser humano, ele é um mistério, e criado em imagem e semelhança de Deus, que faz a gente querer aproximar desse mistério. Olha só que bacana, hein? Bom, queria te agradecer, padre, por esse bate-papo bacana. Queria te agradecer aí, né? Foi muito bacana assim conhecer o Jadson, porque, né, a gente vê o senhor celebrando, né? Eu sempre falo com o senhor que as suas pregações, elas são assim, para mim e para muitas pessoas, assim, um ponto de conversão. A gente vê num mundo, né, onde nós acabamos de conversar aqui, num mundo hoje tão atribulado, né, tanta condenação, tanto julgamento e tal, e o Senhor traz aí pra gente a serenidade, o Senhor traz a gente aí o carinho, né, de Deus pra gente aí, sendo essa pessoa maravilhosa aqui, abrilhantando, né, trazendo o amor de Deus aí como padre para nós em Malacaxeta. Eu queria te agradecer aqui, deixar registrado aqui no YouTube o carinho que a gente tem, Malacaxeta tem pelo senhor. As pessoas gostam muito do que o senhor tem feito, tá? A gente conversa, a gente diz, Padre Jadson, uma pessoa muito bacana e tal. E eu queria deixar registrado aqui e agradecer o senhor, né? Essa pessoa maravilhosa aí. Bom, que beleza. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a amizade e essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, falando de coisas boas. Sim. Falando de história, falando deixando essa mensagem. Que beleza. Positiva, né, padre? E Padre Jadson aqui com a gente, agradecer, Padre Jadson.
Deixa um abraço aí para quem o senhor quiser, para a paróquia, para as comunidades. Faz o que o senhor quiser aí agora. Então, que beleza poder estarmos juntos aqui. Eu agradeço ao Marcos por essa oportunidade. Deixo o meu abraço a todos os paroquianos, toda a paróquia Santa Rita, toda a comunidade malacachetense, pelo acolhimento, pela fraternidade, pela amizade, e que Deus abençoe a cada um, cada uma, a cada lar. E olha, busque cultivar uma boa amizade, ame o ser humano, leia um bom livro, escute uma boa música e não perca a hora de orar. É isso aí, muito obrigado. Queria agradecer ao padre. O último pedido, padre, eu queria que o senhor fizesse uma oração aqui pra gente, para poder fechar nossa entrevista. Pode ser? Pode ser. Então Vamos nós lá. pedimos ao Pai de bondade que Ele conceda a cada um, conceda aos responsáveis por esse programa, essa casa que nos recebe, a ternura da lua, a luminosidade do sol e o frescor das águas, a leveza das brisas e a paz do infinito. Que Ele esteja à frente para guiar, atrás para proteger, ao lado para acompanhar, dentro para consolar e em cima para abençoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Próximo bloco a gente volta daqui a pouco, não sai daí. Abraço.